Amados, nós estamos meditando um pouco na oração do Pai Nosso e no último culto, infelizmente, a gente não conseguiu captar o áudio das últimas duas pregações, então eu vou estar enfatizando um pouco aquilo que eu falei no culto passado sobre amar, perdoar o próximo como a si mesmo, pois isso é um mandamento do Senhor, isso está na oração do Pai Nosso, e Deus tem nos dado essa graça, tem nos ensinado, e a nossa obrigação como ministros do Evangelho é ensinar a palavra. A parte do praticar, a parte de pôr em prática e de vivenciar é individual. Deus nos chama para um relacionamento individual. Deus nos chama para viver a sua palavra. Talvez você ainda não precise, mas quem sabe um dia você precisará disso que vamos falar. No último culto, é claro, era um culto de ceia, mas nos fez lembrar exatamente a parte do perdão. A ceia não é olhar para nós, é olhar para Cristo. Isso é importante. Nunca podemos esquecer disso. A ceia do Senhor está relacionada com Ele, com o sacrifício dele por nós. E o perdão, principalmente para as nossas vidas, é maravilhoso. Então você que tem a sua Bíblia, abra ela em Mateus. É claro que nós vamos dar uma lida rápida em Mateus 6, mas eu quero que você deixe marcado Mateus 18. Mateus 6, porque nós estamos expondo a pregação do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos então orar, olhar a parte da oração que diz: e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, que é o versículo 12. Amém? E depois nós vamos correr lá para o versículo 18 e assim então meditarmos um pouco sobre isso, do receber e dar perdão. No versículo 9, no capítulo 6, diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Então é o versículo 12, já estamos no finalzinho dessa oração tão pequena, mas tão profunda ao mesmo tempo, que nos ensina bases para uma oração sadia e também para um viver sadio na presença do Senhor. Amém? Então, o versículo 12 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora, se você deixou separadinho aí, Mateus 18, eu quero ler junto com vocês algo muito importante que nos dá a base para a nossa meditação mais aprofundada. Nada do que a própria palavra de Deus para nos orientar. No versículo 18, do versículo 23 em diante, diz assim, achou? Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com o seu servo. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar o seu senhor, mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos. Contudo, quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo prostrando-se e reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movida de íntima compaixão,
soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: pague-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indagando, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então aqui nós temos Jesus, que ensinou a oração do Pai Nosso, ilustrando para nós exatamente a situação do perdão. Jesus dizendo para nós que nós recebemos o perdão, por isso podemos perdoar. Nós provamos do doce perdão que Ele nos ofereceu. Fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. E como nós falamos, como é importante para nós entendermos o que de fato é um perdão bíblico. O que de fato é liberar perdão. O que de fato é proporcionar ao outro aquilo que experimentamos. Pois todos nós aqui, se verdadeiramente nascemos de novo, e se verdadeiramente o Evangelho nos alcançou, nós tínhamos uma dívida numa quantidade de pecados absurdas. Éramos inimigos de Deus por natureza. Cristo, Ele mostra para nós que o perdão é necessário. Cristo mostra para nós algo que Ele mesmo praticou. É como nós falamos, ao olharmos a oração, a base da oração do Pai Nosso, o que encontramos ali? Encontramos Cristo nos ensinando coisas que Ele mesmo praticou. Não são coisas que Cristo disse assim: olha, vocês façam, porém eu não vou fazer. Porque é mais fácil eu colocar algo para alguém fazer do que eu próprio fazer, não é verdade? É mais fácil eu dizer a uma pessoa: faça tal coisa, mas eu não vou fazer. É como diz um maldito ditado popular que diz: faça o que eu falo, mas não faça. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é terrível. Cristo não nos ensinou desta maneira. Cristo, na oração do Pai Nosso, que Ele nos dá a base para a oração, o que Ele nos fala? Perdoai os vossos ofensores, os vossos devedores, assim como eu vos perdoei. Então Ele está dizendo para nós: olha, você experimentou o perdão. Você sabe o que é isso. E quando nós olhamos então para Cristo lá na cruz, quando nós voltamos os nossos olhos para Cristo, o que Cristo está fazendo lá na cruz? Olhando para aqueles que o abandonou, o traiu, o deixou. Como nós falamos, aqueles que arrancaram as suas barbas, aqueles que chicotearam as suas costas.
aqueles que foram rudes com ele, aqueles que zombaram deles, o que Cristo diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E lá na cruz também, ele estava dizendo para nós: Pai, eu estou morrendo como uma forma de justificar os teus inimigos. Cristo estava na cruz nos reconciliando com Deus. Ele estava dizendo para nós: olha, eu vos perdoo. Por isso que perdão não é só perdão. Como nós falamos, por que Cristo teve que vir? Porque Deus não apenas nos perdoou. Porque perdão vai além. Perdão não é só perdão. Há algo mais profundo, algo mais intrínseco nisso, que muitas das vezes nós não conseguimos entender. E como nós falamos, as pessoas hoje, elas falam assim: poxa, eu acredito num Deus que faz milagre. Pessoas por aí. Eu acredito num Deus que ressuscita mortos. Eu acredito num Deus que realiza sonhos. Essas coisas todas. Aí você fala para a pessoa: você ama o próximo como a ti mesmo? Ah não, aí é difícil. Aí eu não consigo fazer isso. Quer dizer, as pessoas desconhecem Deus. É como eu falei, se nós nascemos verdadeiramente do Espírito, veja, não é da carne, não é do sangue, não é da vontade do homem, não é por emocionalismo, não é por mera decisão humana. Quando nós estamos falando de um cristão, de um pecador se convertendo ao cristianismo, estamos falando daquilo que João diz, capítulo 1, versículo 12, que houve um poder, como se Deus, o mesmo poder que houve na criação, para que um pecador se tornasse filho de Deus. Então, o maior milagre que nós podemos ver hoje na nossa geração é um pecador se convertendo verdadeiramente, nascendo do Espírito. E quando nós falamos nascer do Espírito, estamos falando de uma mudança radical. Estamos falando de algo que nós experimentamos. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo é tocado pelo Evangelho. Tudo é transformado. O Evangelho não é melhoria. O Evangelho é nova criação. O Evangelho nos diz que Cristo estava nos recriando, nos fazendo de novo. Por isso que ele diz: é necessário nascer de novo. Não é opcional. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Não. É necessário nascer de novo. E essa necessidade, o homem por si só ele não consegue suprir. Ninguém pode provocar o seu próprio nascimento. Ninguém pode dizer assim: agora eu vou nascer para Deus. Não pode. Mas quando o Espírito de Deus sopra, ninguém sabe de onde ele vem. Isso é, no momento que o Espírito Santo, a pessoa está ouvindo o Evangelho, um pecador pode nascer. Um filho de Deus. Naquele exato momento. Então, por isso, amados, estamos falando de algo que experimentamos. Então, a palavra de Deus diz: olha, perdoa os vossos devedores, assim como eu vos perdoei. O que Cristo está dizendo para nós agora nessa parábola? Ele está ilustrando como funciona. Só que, como nós sempre falamos, tem aquele ditado: nós queremos apenas a parte boa das parábolas. Nós achamos que as partes boas das parábolas somos nós. Nós achamos que somos aquele pequenininho. Mas na verdade nós somos esse que devia muito para Deus. E Ele nos perdoou. Os nossos pecados todos foram perdoados. Experimentamos então a graça de Deus. A graça incrível de Deus, a super graça de Deus que perdoa os nossos pecados. E experimentamos então esse perdão. Mas como esse servo aqui que rogou a ele e recebeu
o cancelamento dessa dívida enorme. Ele não foi compassivo daquele que ele devia pouco. Como nós falamos, às vezes gostamos de receber perdão, mas não gostamos de perdoar. Talvez, é como eu falei, talvez não seja o seu caso hoje, mas amanhã pode ser. Você precisa lidar com liberação de perdão. E não perdão de qualquer maneira, como nós falamos. Não é um perdão como o mundo perdoa. Já viu aquela pessoa que na verdade ela não está pedindo perdão, ela está apenas argumentando perdão? Olha, eu errei. Estou aqui pedindo perdão. Agora, se você não quiser me perdoar, não tem problema. Eu estou fazendo a minha parte. Perdão não é assim. Imagine se Deus fizesse isso conosco. Olha, estou enviando meu filho para te perdoar. Agora, se você não quiser, eu estou fazendo a minha parte. A obra de Deus não é assim. A obra do perdão de Deus é uma obra concreta. É uma obra realizada, finalizada e é entregue a nós. De tal forma que, como Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, pensando nós assim, que sendo nós inimigos dele, tendo dado para ele 1 milhão de motivos para ele nos lançar no inferno, ele nos amou, ele nos perdoou, ele nos resgatou, ele nos arrancou do império das trevas, ele nos arrancou do lamaçal do pecado e nos trouxe à sua presença e nos deu vestes limpas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro e então nos apresentou como filhos, filhos da adoção. E agora o Espírito dele habita em nós, e esse Espírito agora clama, Abba, Pai, isso é, Pai. Não somos indiferentes. Como nós falamos, o perdão agora é fruto de uma nova vida. Você, mais uma vez, eu tenho que falar, você já passou perto de uma mangueira cheia de manga, e você já viu ela gemendo para dar manga? Ela se esforçando. Meu Deus, como é difícil dar manga. Não. É algo natural. Flui. Por quê? Porque o fruto revela a raiz. E se você nasceu de novo, significa que você é uma nova criatura. Significa que o Espírito Santo habita em você. Por isso que o fruto do Espírito Santo é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Tá vendo? É o fruto do Espírito. Não é uma coisinha assim, outra não. Ele está falando que todas essas coisas é o fruto do Espírito, coisa que nós não conseguimos fazer. E aí então, Cristo diz que pelos frutos vocês conhecerão os meus discípulos. Como eu conheço alguém que nasceu de novo? Ele tem o Espírito de Deus. O Espírito não é para ficar falando em línguas estranhas, rodando, pulando, correndo, saltando. Isso não adianta. Agora, o Espírito Santo de Deus em você vai te levar a perdoar coisas terríveis. Não parte de você. E outra coisa também, quando nós vemos a árvore dando fruto, ela não dá fruto para ela mesma. Ela não dá. O fruto que ela produz é para alimentar o outro. Isso é, a obra que Deus faz em você, quando você começa a dar fruto, você começa a alcançar as outras vidas. E quando nós começamos a alcançar as outras vidas com os frutos que o Espírito Santo produz em nós, nós não se orgulhamos disso. Por quê? Como nós lemos lá em Lucas, como nós já falamos. Quando nós fizermos tudo o que nos é pedido, nos tornamos servos inúteis. Porque bem sabemos que sem o Espírito Santo não conseguimos fazer nada. Bem sabemos que não podemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, de nós mesmos, porque nós não somos assim. Cristo ele diz que no mundo você ama quem te ama. Aquele que te agrada. Aquele que faz as suas vontades.
aqueles que são os seus amigos. Mas Jesus diz, não, não é assim. O amor que eu estou dizendo é outro, é quando te perseguirem, quando te caluniarem, quando falarem mal ao seu respeito, quando te perseguirem por amor de mim. Ame, ore, interceda. Aqui está o amor bíblico. Aqui está o perdão do que nós estamos falando nessa noite. Então, amados, ele vai dizer, perdoe os vossos devedores como eu vos perdoei. Então, quando você produz perdão, que é um fruto dessa nova vida, você vai estar alimentando outra pessoa. E outras pessoas, quando nós vemos aqui a parábola, vão olhar aquilo. E às vezes o fato de você perdoar uma coisa tão grave que uma outra pessoa fez, o seu fruto vai alcançar pessoas que estão vendo aquela cena do lado de fora. Fala, verdadeiramente existe algo maior do que tudo que nós não compreendemos. Verdadeiramente eu vejo ali um discípulo de Cristo. Verdadeiramente eu vejo alguém que perdoa como Cristo perdoou ele mesmo. Ele era inimigo de Cristo. Ele quebrou todos os mandamentos de Cristo. Ele deu todos os motivos para Cristo lançar no inferno. Mas Cristo morreu por ele na cruz e o perdoou. E ele experimentou esse amor mudou ele. E agora ele vive através desse amor. Então, amados, como nós estamos falando, veja como isso é maravilhoso. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É algo que devemos pensar mais sobre a oração do Pai Nosso. É algo que devemos olhar e meditar. Como eu falei, é uma oração tão curta, é uma oração tão pequena, mas ela é tão profunda. Ela nos dá tanta direção, tanta profundidade. Porque, como nós falamos, essa geração atual, ela não gosta de pensar. Essa geração atual, ela perdeu o foco da beleza, das coisas simples e profundas da Bíblia. Como nós falamos, veja, a beleza de uma arte só é bela porque aquele que entende a arte consegue enxergar aquilo em um quadro, numa música, como nós falamos, numa sinfonia. Caso contrário, será tudo estranho. Será tudo estranho. Então, amados, no início aqui da nossa consideração desta quinta petição, é vital que demos a devida atenção ao fato de que ela começa de modo totalmente diferente das 4 primeiras que nós já meditamos. Pela primeira vez na oração do nosso Senhor, a qual Ele nos ensinou, encontramos a palavra e. A quarta petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é seguida pelas palavras e perdoa-nos as nossas dívidas. Veja, há então essa conjunção. E nós precisamos, amados, entendê-la. É verdade que as 3 primeiras petições estão intimamente relacionadas. Contudo, elas são bem distintas uma da outra, como nós vimos. Mas agora, a quarta petição e a quinta petição que o Senhor nos ensina deve estar especialmente ligadas em nossas mentes por diversos motivos práticos, amados. Primeiro, somos ensinados de que sem o perdão, todas as boas coisas dessa vida não nos beneficia em nada. É em vão. Um homem em uma cela no corredor da morte, ele é alimentado e vestido. Mas,
De que vale, amados, para ele a mais saborosa refeição e o mais caro vestuário, enquanto permanece sobre a sentença de morte? Diga para mim. A pessoa está lá no corredor da morte, não adianta ela comer a melhor refeição e vestir a melhor roupa, pois ele está debaixo de uma sentença de morte. Então, amados, nós temos que entender que nada vale para ele. O pão nosso de cada dia apenas nos engorda como cordeiros para a matança, se os nossos pecados não forem perdoados por Cristo. Vivemos uma vida bela, ter carros, motos, roupas, status, famas, destaque, não adianta nada, pois temos muitas pessoas assim no mundo, sem Cristo. Conquistam o mundo todo e perdem a sua alma no final. E é triste vermos igrejas pregando essas coisas como se isso fosse o Evangelho. Seus sonhos, seus projetos, suas vontades, seus desejos, suas ambições. Quantas pessoas acham que isso é o que realmente elas precisam? E muitas pessoas têm o que você precisa hoje, mas não têm Cristo. E em vão é nós ter essas coisas. E você pode nunca ter essas coisas que essas pessoas têm, com relação a tudo na vida. Tudo. Mas se você tem Cristo, você tem tudo. Se você foi perdoado, você tem tudo. Por isso, amados, é importante entendermos o que nós estamos diante nessa noite. Em vão é ter o pão sem o perdão. O pão nosso de cada dia, então, ele apenas nos engordará para algo terrível. Agora, segundo, amados, nosso Senhor queria nos informar de que os nossos pecados são tantos e tão graves que não merecemos nem um pedacinho de comida, nem um bocado de pão. É como eu falei, você já viu alguém alimentando o inimigo? Dando comida para ele? Nutrindo os seus pulmões de ar? O próximo respiro do traficante é Deus que está sustentando. O próximo respiro do hipócrita é Deus que está sustentando. O próximo respiro do religioso é Deus que está sustentando. Não merecíamos nem um pedaço de pão vindo da mão de Deus. Não merecíamos nem o próprio ar que respiramos. Mas Ele sustenta a todos. E isso fala conosco também, amados. Se verdadeiramente somos encontrados em Cristo, somos nascidos de novo e experimentamos o poder da regeneração, como não perdoar? Como não se movermos nessa direção, amados? A cada dia o cristão é culpado de ofensas que confiscam até as bênçãos comuns da vida. De modo que eles sempre devem dizer, como Jacó disse, menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizestes ao teu servo. O que eu acho mais importante disso tudo, amados, é saber que tudo que Deus faz não é por nós. Sabia disso? Tudo que Ele faz é por fidelidade à palavra dEle, a Ele mesmo. Tudo que Ele faz com relação a nós, Ele só faz porque Ele é fiel. E isso não pode mudar. Nós nunca caminhamos em direção a Ele, é Ele quem caminhou em direção a nós. Nós não buscávamos Ele, nós éramos como ovelhas perdidas, mas Ele é o bom pastor que veio através das montanhas e nos alcançou. Isso é maravilhoso, amados. Então, nós temos que falar como Jacó. Terceiro, Cristo queria nos lembrar de que os nossos pecados são o grande obstáculo aos favores que poderíamos receber de Deus,
Como está lá em Jeremias 59:2 e Isaías 59:2 e Jeremias 5:25. Nossos pecados, amados, comprimem o canal da bênção. E por isso, todas as vezes que oramos, dá-nos. Quando nós falamos isso, dá-nos, Pai. Devemos acrescentar, perdoa-nos. Essas coisas deveriam sempre estar ligadas. É por isso que quando nós oramos o Pai Nosso, tomamos um choque de realidade. Quarto, Cristo queria nos encorajar a prosseguir na fé de força em força, de glória em glória, de fé em fé. Somos chamados a um crescimento, amados. Não somos chamados para ficarmos meninos na fé. Somos chamados a crescer na graça, no conhecimento. Devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Devemos nos aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor para não sermos enganados, arrastados por essas inúmeras heresias e falsas ideologias que estão agora no meio das maiorias das igrejas. Se confiarmos na providência de Deus em prover nossos corpos, não deveríamos confiar nele para a nossa salvação de nossas almas também? Do poder e do domínio do pecado e do terrível salário da morte, do pecado que é a morte. Então, amados, nós temos esse Deus que nos salva por completo. Como nós falamos, Deus ele não quer ser Senhor de partes. Ele quer ser Senhor de tudo. E quando Ele nos salva, Ele diz que essa obra de salvação pertence a Ele. Nós não conseguimos ajudar Deus nos salvar. É em vão você tentar fazer isso. Não é que nós estávamos nos afogando e alguém jogou uma boia e diz, segura aí, eu vou salvar você. O Evangelho não é isso. O Evangelho é, você já está morto no fundo do mar. Deus ele desce, te tira sem vida e sopra o fôlego de vida novamente em você e te faz uma nova criatura. Ele devolve a vida para você. É por isso que Paulo diz que nós estávamos mortos em pecados e delitos quando ele nos alcançou. Estávamos mortos. Mortos não respondem. Os mortos não têm como reagir. Por isso que a primeira coisa que ele faz é, e ele nos deu vida, estando nós mortos em pecados e delitos. É uma salvação completa. Por isso, amados, quando nós dizemos, perdoa as nossas dívidas, nossos pecados são vistos aqui primeiramente, na oração. Assim como em Lucas 11:4, sobre a noção de dívida que acabamos de mencionar. Ou seja, as obrigações não cumpridas ou fracassos em prestar a Deus o que lhe é legitimamente devido. Devemos a Deus sincera e perfeita adoração, juntamente, amados, com uma zelosa e perpétua obediência. E isso só é possível através do Espírito Santo. Por isso não estamos sozinhos. A nossa caminhada na fé não é sozinha. Tudo que fazemos, tudo que conseguimos executar para Deus é através do Espírito Santo. Pois é Ele que faz em nós tanto querer quanto efetuar. Veja como a palavra de Deus ela nos orienta, ela nos guia, ela nos mostra que o culto não é apenas um momento qualquer. Não é mais uma reunião de amigos. Não é um lugar onde eu vou por ir. É algo mais profundo. Pois aqui está reunido a igreja, a noiva de Cristo, a qual Ele morreu. Que está ansiosa em ouvir os seus mandamentos. Que está ansiosa em ouvir sobre Ele. Agora há igrejas por aí que falam mais sobre a criatura, que falam mais sobre coisas vãs do que o próprio Deus Criador dos céus e da terra.
Os seus louvores são voltados para os homens. E isso é terrível. Como pessoas podem se reunir para se louvarem a si mesma? Como? E aí podemos entender o que Cristo diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Cristo ali não está batendo na porta do coração de ninguém. Cristo ali está batendo na porta de uma igreja. E Ele diz que está do lado de fora. Por isso hoje, nessa noite, amados, nós temos que entender essas coisas tão positivas. Devemos a Deus a sincera e a perfeita adoração. O apóstolo Paulo diz: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Romanos 8,12. Declarando assim o legado negativo. Mas, positivamente, somos devedores a Deus, amados, para viver para Ele. Como o apóstolo Paulo diz em outro lugar: a vida que tenho agora, vivo-a na fé no Filho de Deus. Tudo o que fazemos, amados, vem dele. Pela lei da criação, fomos feitos não para glorificar a carne, mas para glorificar a Deus. Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Lucas 17:10. O fracasso em quitar a nossa dívida de adoração e obediência implicou em nossa culpa, trazendo-nos uma dívida para com a justiça divina. Agora, amados, quando oramos, perdoa as nossas dívidas, não pedimos para sermos desincumbidos dos deveres que devemos a Deus. Não, mas para sermos absolvidos de nossa culpa, ou seja, ter o castigo devido a nós suspenso. Isso é misericórdia. Como nós lemos lá na parábola, aquele servo que teve uma grande dívida perdoada, ele experimentou o perdão, ele experimentou a misericórdia do seu Senhor e saiu dali feliz. Mas quando ele teve que praticar o perdão, quando ele teve que derramar aquela misericórdia que ele recebeu sobre o outro, ele falou assim: não. Isso mostra mais sobre nós do que a outra pessoa. Por isso, amados, nós temos que entender verdadeiramente o que é perdão bíblico. Como nós falamos, perdoar não é esquecer. Perdoar não é passar borracha. Perdoar não é isso. O perdão verdadeiro, bíblico, não é assim. Olhe para Cristo na cruz. Quando Ele estava nos perdoando, Ele estava esquecendo os nossos pecados? Não. Ele estava sendo punido pelos nossos pecados. Deus, quando estava nos perdoando, Ele estava esquecendo os nossos pecados? Não, Ele estava esmagando o seu Filho, fazendo enfermar até a morte, para que houvesse perdão para nós. Então, por isso que o perdão bíblico não é só perdão. Como nós falamos, por que Deus apenas só não perdoou? Por que teve que haver derramamento de sangue? Por que Ele teve que mandar o seu Filho? Por que seu Filho teve que morrer em nosso favor? E então assim nós experimentamos essa misericórdia. Recebemos a graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus. Não é que nós merecemos, é algo imerecido. Aí isso é derramado sobre nós. E então nós somos justificados gratuitamente. Somos perdoados gratuitamente. Mas significa que não houve um preço, que não houve um valor pago? Foi grátis para nós. Mas para Deus, para Cristo, não. Fomos comprados com um bom preço. Preço de sangue, não sangue comum, sangue santo do Cordeiro de Deus, que derramou todo o seu sangue naquela cruz. Verteu o seu sangue por completo para que houvesse aspersão de sangue sobre nós. E assim então fôssemos justificados e santificados.
Isso é perdão. Isso é algo que recebemos em nossa vida. Assim como nós falamos, esse credor que recebeu tudo isso, ele não foi capaz de olhar com os mesmos olhos que o seu Senhor olhou para ele. Amados, você tem olhado para quem te deve com os olhos de Cristo? Eu não sei o que devem a você. Eu não sei o que fizeram a você. Eu só sei que juntando tudo que fizeram contra você e contra a minha vida, não é 1% daquilo que fizemos juntos para com Cristo. Porque Ele juntou todas as nossas ofensas. Tudo que nós fizemos, Ele juntou. E tudo foi lançado sobre Ele naquela cruz. E quando tudo foi lançado sobre Ele naquela cruz, o Pai então derramou toda a sua ira ali, para que houvesse perdão. E Ele olhou por nós. Ele pensava em mim, Ele pensava em você, Ele pensava em nós hoje nessa noite. Agora eu não sei o que você precisa, para quem você precisa olhar com esses olhos de perdão. Eu não sei para quem você deve fazer isso. Estou pouco me importando, na verdade. Mas existe um Deus que te regenerou, que habita dentro do seu coração, que habita dentro de você, que vai te conduzir a liberar perdão. E perdoar de verdade. Não é esquecer, é perdoar. Não é ter de volta, é perdoar. Eu te perdoo em Cristo Jesus, porque Cristo me amou e me perdoou. Eu quero te amar, eu quero te perdoar assim, porque a palavra de Deus diz: amai o próximo como a ti mesmo. Eu não sei, amados. Eu não sei de fato, verdadeiramente, eu não sei o que é, mas a palavra de Deus hoje nos faz olhar para Cristo na cruz, como todos os cultos nós olhamos. Convida você hoje nessa noite, olhe para Cristo. Olhe para aquela cruz. Olhe para Ele, veja de fato o que os nossos pecados fez com Ele. E Ele nos amou com amor verdadeiro. Diz a palavra de Deus que ali foi a prova de amor de Deus para conosco. Ele não precisava provar nada. Mas ali está a prova. Então hoje nessa noite, que o Espírito Santo de Deus que habita em você te conduza por esse caminho. Que você olhe para as pessoas que, assim como Cristo, te traiu, te abandonou, te machucou, que fez coisas terríveis como fizeram, assim como nós fizemos com Cristo também. Mas Ele olhou para nós, Ele olhou com um olhar de misericórdia, um olhar de perdão. Que você possa olhar hoje e liberar perdão. Como nós falamos, o ódio que nós guardamos é como um copo de veneno que nós tomamos esperando que a outra pessoa morra. Quando nós não liberamos perdão, nós nos aprisionamos. Quando você libera perdão, você não libera só você, você libera a outra pessoa também. Você liberta através do perdão bíblico. Não estamos falando de emocionalismo. Não estamos falando de apenas filosofia. Estamos falando de algo que experimentamos. Cristo nos amou com um amor santo. Ele olhou para nós e disse: está consumado, lá naquela cruz. Então, amados, quando nós olhamos, nós aprendemos sobre isso. Então a palavra de Deus diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa foi a expressão que meditamos hoje nessa noite. Aí, no próximo culto, se vocês permitirem, a gente vai prosseguir, né? Que vai ser: e não nos conduza à tentação, mas nos livra do mal. Mas hoje, que o Espírito Santo de Deus faça com que essa palavra caia em seu coração e frutifique. Que você pense nela. Perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. Como nós falamos, se Cristo ensinou, Ele praticou.
Ele praticou na cruz. Então não é uma coisa que ele fez, que ele não fez e falou para nós fazer. Ele fez, ele ensinou e fez. Nós devemos fazer. Sei que é difícil para muitas pessoas achar que é possível viver a Bíblia. Nós estamos numa geração de pessoas que acham que é impossível. Mas não é, amados. Devemos praticar. O verdadeiro cristão, ele pratica a palavra de Deus. Então, que hoje, nessa noite, o Espírito Santo possa fazer aquilo que eu não posso. Eu posso pregar aos seus ouvidos. Só o Espírito Santo pode pregar ao seu coração. Só Ele. E a minha esperança não está na minha eloquência, está nele. Para que Ele possa conduzir você pela palavra do Senhor. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta meditação. Senhor amado, Deus querido, quero te agradecer, ó Deus, por este momento onde nós tivemos em Sua presença. Pai, obrigado pela vida de cada pessoa que aqui esteve hoje nessa noite. Pai amado, que Teu Espírito Santo, ó Pai, faça em nós morada, para a honra e glória do Teu Filho Jesus e do Teu Santo Espírito e de Ti, ó Deus. Glorificamos a Ti, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Quero agradecer também a presença do amado, qual é o nome? Henry. Amado, Deus te